Para falar sobre a liberdade de imprensa e do uso do aparelho do Estado, nós vamos conversar a partir de agora com o jurista e professor Ives Gandra Martins, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo, uma ótima noite ao senhor. Olha, para mim também é uma grande alegria voltar a conversar com os amigos do Jovem Pan, que têm acompanhado essa observação ou esta ação iniciada pelo Ministério Público. E se nós examinarmos a jurisprudência da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, à época da presidência do ministro Carlos Aires de Brito, quando se discutiu certas limitações à liberdade de imprensa que havia na Lei de Segurança Nacional, o Supremo afastou a Lei de Segurança Nacional, à época, dizendo que a liberdade de expressão é absoluta. Eu vou ler para os senhores um trecho de um constitucionalista cujo livro, enfim, são praticamente 40 edições, em que ele analisa o artigo 220 da Constituição, dizendo o seguinte: observe-se, porém, que a competência do poder público em termos de comunicação social não pode ser confundida com a possibilidade de retorno de censura prévia e com a possibilidade de atitude seletiva de obrigatoriedade compulsória por parte do Estado a toda a sociedade, sob pena de grave ferimento à garantia constitucional de liberdade de expressão. Alexandre de Moraes, na 9ª edição dos seus comentários da Constituição do Brasil. O artigo 220 da Constituição é de uma clareza monumental, dizendo que a manifestação de pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. O que vale dizer, nós temos a Constituição do Brasil e diz, evidentemente, observar o disposto nesta Constituição, como eu mostrei aquele comentário, e todos os dispositivos estão dos artigos 220 a 224. Eu tenho a sensação que nós estamos vivendo um momento em que qualquer frase pode ser interpretada como se fosse um ato atentatório à democracia. Se eu tiver uma opinião divergente em relação a um cidadão que pensa de forma diferente e começarmos a discutir, se ele se sentir ofendido, já é um ato democrático se ele tiver força para dizer eu vou impedir esse cidadão de falar. Nós estamos vivendo um momento de muita tensão e valeria a pena voltarmos ao que foi o debate constituinte de 1987 a 88. Naquela ocasião, eu participei de audiências públicas, comentei a Constituição em 15 volumes com Celso Bastos. Essa parte de comunicação social, nos nossos comentários, foi de minha responsabilidade. A luta que se teve durante todo o processo constituinte é que uma democracia só se faz com o debate e com o diálogo. E é evidente que as teorias, às vezes, podem ser não abrangentes e, às vezes, teorias até consideradas extremistas, mas enquanto forem apenas teorias de debate, não pode haver censura. Foi isso que os senhores encontram se pegar os anais dos debates da Constituinte sobre os artigos 220 a 224. Porque isso é importante. Se a lei, quando eu interpreto, eu tenho que ver qual é o sistema anterior que dá apoio a essa lei, eu não posso interpretar só com base na vontade do legislador. A Constituição, eu não tenho um sistema anterior. Eu tenho que pensar no que disseram os constituintes, isto é, o que os constituintes pretenderam quando escreveram aquele artigo, que é o antecedente anterior. Esses debates constituintes são extremamente importantes, porque mostram o que é que o povo, através
dos seus representantes pretenderam pôr na liberdade absoluta de expressão, que é o que caracteriza uma democracia. Ora, no momento que nós começamos a ver, fulano não pode dizer isso, fulano não pode dizer aquilo, nós vamos aquilo que o Instituto Vedem da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que é um instituto que mede a temperatura das democracias no mundo inteiro, considera que o Brasil é hoje apenas uma democracia relativa. E nós temos censura e temos presos políticos, segundo um instituto absolutamente isento, de um país isento, de um país onde há ampla democracia, de uma universidade respeitada no mundo inteiro, que é o Instituto Vedem, que analisa a temperatura das democracias. E mais, mostra preocupação no relatório deste ano de que o mundo está caminhando para regimes de força e fragilizando as democracias. Eu tenho a sensação que no momento em que se procura canais de comunicação social autorizadas, que têm uma história, uma tradição no país, pretender que tenham que ter um comportamento, um pensamento único, nós evidentemente corremos sérios riscos na nossa democracia. Há um autor que era professor da Universidade de Harvard, famoso, citado no mundo inteiro, John Rawls. Ele tem um livro importante, não só a teoria da justiça, mas fundamentalmente o Liberdade e Democracia, em que ele diz o seguinte: o que caracteriza as democracias e o que caracteriza as ditaduras? As ditaduras existe o pensamento abrangente. O que pensa alguém que tem o poder, todo mundo tem que pensar como. Se não pensar como, esse cidadão não é democrata segundo aquele que detém o poder. Então, as ditaduras, mesmo quando diz república democrática, etc., tem um único pensamento e uma liberdade de expressão. O que caracteriza a democracia, ele diria, teorias não abrangentes. Eu tenho a minha teoria. Fulano de tal, ciclano, beltrano, tem as suas teorias. Nós vamos ao diálogo, vamos ao debate, vamos às exposições, mas tem que haver liberdade de expressão. As pessoas não podem ter medo de expor as suas ideias. E essa é a razão pela qual hoje o Instituto Vedem encontra um risco que a humanidade começa a correr, com muitos países eliminando a democracia e falando em democracia. E aqui no Brasil hoje, quando vem uma proposta, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público, e evidentemente tenho livros escritos com muitos membros do Ministério Público, e tenho defendido, inclusive como advogado, membros do Ministério Público, mas dizer que a Jovem Pan, a tradição que tem, porque tem uma linha de pensamento, mas é livre todos apresentarem suas posições, é aberta, os seus ouvintes criticam, elogiam, dizer que ela não pensou como alguém tinha que pensar e só uma forma de pensar dentro desse país é uma violência, a meu ver, inaceitável. Respeito os membros do Ministério Público, respeito os que pensam de forma diferente, mas nesse caso concreto, baseado na jurisprudência da Suprema Corte, naquelas decisões da época do ministro Carlos Aires, quando se afastou a Lei de Segurança Nacional que restringia a liberdade de expressão, essa ação não pode ir à frente. Tenho a esperança de que de imediato já haja decisões não aceitando a concessão de liminar, a aplicação de mão e um pedido de reflexão para os membros do Ministério Público que iniciaram esta ação, porque se nós tirarmos o direito da Jovem Pan de expor como uma linha de pensamento de grande
parte da população brasileira que se sente representada na forma como é a democracia veiculada através da Jovem Pan. Se nós percebermos que perdemos a possibilidade de pensar livremente no bem do país de forma diferente daqueles que não pensam como nós, evidentemente estaremos dando razão àquilo que o Instituto Vedem, da Universidade de Gotemburgo, da Suécia, acaba de dizer que o Brasil é apenas uma democracia relativa, onde não há liberdade de expressão. Eu tenho grande esperança, com base naquilo que o ministro Alexandre de Moraes escreveu, que eu cito muitas vezes nos meus comentários do professor Alexandre de Moraes, dos livros do professor Alexandre de Moraes, que essa ação não deverá prosperar. Mas, de qualquer maneira, é um alerta. E nós, no Brasil, temos que compreender que a democracia só se faz com as exposições de posições diferentes e com o diálogo, onde se encontra a solução melhor para o país. Perfeito.